O mundo está em transformação profunda. Rússia, Ucrânia, China, Coreia do Norte ou mesmo o Brasil, países que estão no centro das decisões do presente, mas que são fundamentais quanto ao futuro. Bem-vindos ao Radar Global. São imensos os temas críticos com que estamos confrontados e para nos fazer uma análise do que se passa à nossa volta, visitámos o Major-General Freire Nogueira, professor associado do IDN, professor convidado da Universidade Autónoma de Lisboa, mestre em Estratégia e doutor em Relações Internacionais. Senhor General, muito obrigado por estar connosco aqui no Radar Global. Ora, essa, o prazer é meu. O Brasil, que implicações terá uma vitória de Lula da Silva e do Partido dos Trabalhadores? Bem, a vitória parece mais ou menos assegurada, mas não, é melhor não exagerarmos nesse. O Bolsonaro pode evidentemente ganhar, a diferença não é insuperável. Se o Lula ganhar, faz praticamente o pleno de governos não conservadores na América do Sul. Representa o eterno pêndulo das sociedades sul-americanas, não é? Partem de uma desigualdade social brutal, que radica muito na colonização, nas sociedades espanhola e portuguesa, portanto, com igreja, com elites muito pequenas, que dominavam, antes da descolonização ou das independências da América do Sul, dominavam completamente as sociedades. Isso evidentemente passou e são, portanto, sociedades dilaceradas com muitos pobres e um número reduzido de possidentes. Portanto, isso polariza extremamente as sociedades. Os governos com sociedades com essas características têm tido imensa dificuldade em resolver os problemas reais das pessoas e, portanto, o que acontece lá, como aliás noutros sítios do mundo, os problemas são tão complexos que os governos incumbentes, o governo que está, tem alguma popularidade por tomar algumas medidas, isso dura 4 ou às vezes 8 anos, ou às vezes poderá evidentemente durar mais, mas depois o pêndulo anda ao contrário porque esses problemas são praticamente insolúveis e a tentação é voltar exatamente ao contrário, experimentar tudo de novo, enfim, alguma vez há de dar certo. Uma vitória de Jair Bolsonaro. Pois, em termos globais, está muito ligado com o que possa vir a acontecer nos Estados Unidos. Portanto, pode ser como direi, um sopro de esperança para o Trump e a sua candidatura, portanto, uma vez que o Bolsonaro é considerado o Trump dos trópicos, portanto, se isso acontecer, dará mais moral ao Partido Republicano para tentar levar o Trump novamente ao poder. A nível da América do Sul, as diferenças não são assim tão grandes, e aliás mais ao nível global, porque o Bolsonaro tem mantido uma política externa muito parecida com a política do PT. Há, enfim, uma certa pacificação com os Estados Unidos, mas, atendendo às relações económicas, eles têm tido imenso cuidado com a sua posição em relação à Rússia, em relação à China, e, portanto, enfim, essas coisas mandam mais forte, mandam mais do que a ideologia, e a diferença acaba por não ser tão grande como algumas pessoas poderiam esperar. E agora passamos para o tema que é o centro das nossas preocupações, a guerra na Ucrânia. A Rússia está a ser alvo de 2 contraofensivas, uma no leste, no Donbass, e outra junto a Kherson, mais a sul, nas imediações da Crimeia. Pensa que a Ucrânia pode reconquistar o território perdido? Enfim, isso é uma bola de cristal, até porque aconteceram coisas estranhas nos últimos tempos. Uma manobra de propaganda e de intoxicação, falando numa ofensiva numa determinada zona, ela acabou por ser desencadeada com muito êxito noutra zona. É absolutamente surpreendente como é que os russos se deixam surpreender, porque isto não chega aquilo que se diz para a comunicação e como é que as pessoas são influenciadas por essa informação, mas a Rússia tem satélites, tem o seu sistema de informações e, portanto, terem sido apanhados
praticamente, podemos dizer, descalço, porque as fotografias da fuga não deixam dúvidas, até a vestimenta está abandonada em muitas ocasiões. Isto é absolutamente espantoso, porque isto não se faz, não é uma ofensiva de infantaria ligeira, é uma ofensiva já com material pesado, com artilharias, com carros, isso é que materializa uma ofensiva. Isso vê-se dos passos, vê-se das fotografias aéreas, vê-se dos drones, e portanto eu considero praticamente inexplicável, para não falar numa incompetência gritante, que de vez em quando se revela, das FIAs russas incapazes de prever aquilo que lhes estava prestes a acontecer. Nós costumávamos dizer, nas guerras modernas, isto já não é possível, fazer manobras napoleónicas de grandes surpresas, movimentar grandes forças fora da vista do inimigo. Já não há nada que esteja fora da vista do inimigo, portanto... Sobretudo com satélites. Enfim, com tudo o que há, e eles têm. Portanto, aparentemente, ou há uma incompetência enorme no terreno, ou mesmo o Serviço de Informações Central não funciona, e aparentemente deixou-se, até o Presidente Putin deixou-se enganar por esse mesmo serviço, não é? Que todos nos lembramos do início, daquelas 3 ofensivas, baseadas na presunção que os ucranianos não iam resistir, a coisa resolvia-se numa semana. Isto é um erro clamoroso, não é? Para que um ataque tenha sucesso, ele tem que ser feito de surpresa e, normalmente, com uma razão de força de 3-1. Isto é o mínimo, não é? Abaixo disso é arriscado. Ora, os russos nunca obtiveram isso em sítio nenhum. Aliás, nem têm, daquilo que nós sabemos, nem têm essa força. Daí talvez esta mobilização dos 300 mil homens para dar um efetivo que realmente, se isto pudesse ser levado até ao fim, não tem ainda o rácio de força necessário para que a Rússia consiga obter uma relação favorável no campo de batalha. Isto numa análise puramente estática, de números contra números. Porque depois vem a habilidade tática, o moral, que os russos parecem estar em queda livre, e o moral é uma coisa que vai por aí abaixo e não se recupera. A paz espalha-se. Que haja verdadeiramente uma grande vitória. Uma grande vitória, que não se antevê, porque se mesmo esta mobilização parcial puder pôr uma força numericamente significativa no terreno, isso não vai acontecer nos tempos mais próximos, porque as unidades têm que ser, vamos lá ver, a política não é política, mas a técnica ocidental diz-nos que uma unidade, quando chega a 80% do seu potencial humano, tem que ser retirada, tem que ser reconstituída e depois voltar à frente. Nós não estamos a ver isso a acontecer na Rússia, com as tropas russas no terreno, porque eles estão, aparentemente, a ser completados com gente que vem diretamente da mobilização. Portanto, eles podem ter o bom senso de chamar gente para isso com experiência, mas se estão a fazer isto com recrutas não treinados, realmente é um suicídio. O inverno está aí. O que é que poderá acontecer? O que é que podemos prever com a chegada do tempo agreste? Toda aquela gente está habituada ao frio. Toda aquela gente. Nós, enfim, se fôssemos enviados para lá, pouco duraríamos, porque não temos a capacidade de resistência, o corpo não está preparado para isso. Tanto os russos como os ucranianos estão, e as condições extremas virão aí. Eu praticamente me recuso a acreditar que as tropas russas não venham a ser equipadas com o fardamento necessário para suportarem aquelas temperaturas. Por regra, o inverno, não há ofensivas de inverno. Normalmente, repara, os blindados, por exemplo, no inverno têm, e temos esse exemplo da campanha da Rússia dos alemães, eles precisavam, para pôr os carros de combate a trabalhar no pino do inverno, precisavam de acender uma fogueira por baixo do motor para o motor pegar, porque os óleos congelavam, portanto aquilo é um inferno. Só há grandes ofensivas na primavera ou no verão.
É aí que tudo começa. Aliás, a própria ofensiva russa de março está mal colocada, porque ainda é durante o período da lama. Não estarão os ucranianos numa espécie de contrarrelógio para reconquistar os territórios perdidos antes da chegada do pico do inverno? Claro que eles têm sempre uma corrida contra o tempo. Eu não acredito que eles consigam, até à estabilização inevitável que trará o inverno, que eles consigam reconquistar aquilo que perderam até agora. Mas, aparentemente, a maré está com os ucranianos, o que dá como resultado um moral muitíssimo elevado. E o moral muitíssimo elevado é contra, aparentemente, uma degradação do moral. Aliás, gostaria de dizer uma coisa: os russos perderam todas as guerras até hoje, excetuando guerras, digamos, patrióticas, defensivas contra o inimigo mais forte. Perderam contra os japoneses, perderam contra os alemães em 1918, embora como resultado da Revolução de Outubro, perderam contra os polacos, depois em 1921, julgo eu, ou 22, quando o Exército Vermelho, tentou conquistar Varsóvia, perderam mais tarde contra os finlandeses, antes da Segunda Guerra Mundial, uma derrota que ninguém esperava, mas, portanto, é uma coisa quase inexplicável. Começaram muito mal contra os alemães, o exército russo rendeu-se às centenas de milhares, antes de realmente ser chamado o patriotismo russo, a alma russa e a defesa da mãe-pátria, que foi muito, digamos, mobilizada pelo Stalin, com a ajuda de uma série de pelotões de fuzilamento, para ajudar a compelir quem estava com medo de combater. O resultado é, se viesse para trás, era fuzilado, portanto aquilo acabou por funcionar. Mas depois, no fim da guerra, montaram uma máquina bastante razoável, que foi, talvez, a responsável pela derrota da Alemanha. Pelo menos chegaram a Berlim primeiro. Mas isso são lições que a história nos dá. Existe alguma coisa que deve ser sublinhada em termos geopolíticos e que não foi falada até agora, ou pouco se fala? O aspecto geopolítico global, a maioria das pessoas não pensa nisso, nem isso é expresso normalmente. Isto é, do ponto de vista americano, portanto, da potência marítima e do seu duelo com a potência continental, isto é uma jogada brilhante. Conseguiram acabar com os Nord Streams todos, não é? Que o Biden já tinha dito, Nord Stream 2 não vai haver, Nord Stream 1 também deixou de fornecer, e isto é a substituição do fornecimento de gás, pelo menos, que vinha da Rússia, é a substituição pelos Estados Unidos. Portanto, isto favorece extraordinariamente os Estados Unidos, fixam um adversário, um inimigo, no seu próprio território, com forças que não são americanas, portanto, é uma coisa perfeitamente aceitável do ponto de vista da opinião pública americana. Não há boots on the ground. O armamento americano vai escoando, também é muito bom para a indústria americana, e, portanto, vão destruindo o inimigo sem gastar nada, o que é uma manobra, eu diria quase do Sun Tzu. Isto é genial. Não sei se foi meditada, mas está a sair assim. O Sr. General foi conselheiro militar da Embaixada de Portugal na NATO. Considera que a OTAN está blindada contra possíveis erosões? Falo, por exemplo, da Turquia, que tem realizado uma espécie de jogo duplo. O que eu aprendi, porque atravessei no Conselho, enfim, assistindo a uma parte do Conselho, havia uma parte que era só para os embaixadores, e eu essa parte nunca assisti, mas assisti às discussões. E, portanto, havia visões muito dispares em relação à intervenção no Kosovo, por exemplo. E aquilo, incidentalmente, foi muito bem montado, foi uma mentira muito bem montada. Nós só ouvimos uma parte da verdade, que aliás era mentira, mas enfim, isso não tem, não é agora chamado ao caso. Mas com essas hesitações todas, percebi, pelo menos, julgo ter percebido perfeitamente, que quando os americanos tomaram uma decisão, o problema estava resolvido.
todos aqueles que eram recalcitrantes e que levantavam montes de problemas, etc., quando o embaixador americano anunciou que o presidente Clinton tinha decidido 2 pontos, portanto, a partir daí não houve qualquer recalcitrância, não houve nada. Pronto, vamos, o patrão disse e nós vamos. Mas isso será relacionado então, entre aspas, à mentira que referiu há pouco? Não posso, enfim, não devo pelo menos, mas muito que se disse sobre o Kosovo não era verdade. Não era verdade, quer dizer, os sérvios ali foram muito vítimas e os kosovares foram os agressores. O que foi pintado pela imprensa ocidental, o que é espantoso, porque é uma imprensa livre, dita livre, não é? Mas depois diz toda a mesma coisa. Há uma série de coisas que nunca aparecem, é extraordinário, não é? Isso funcionou muito bem porque não houve hesitações. Quem estava mais bem informado hesitou no reconhecimento do Kosovo, por exemplo. O Kosovo também é algo que é contra o direito internacional, embora tenha tido uma resolução da ONU que deu algum beneplácito àquela independência, é que foi tirar um bocado de um país, da Sérvia, e arranjar um Estado independente. Atualmente não poderá haver, digamos, erosões na NATO. Vamos supor que os russos conseguem aguentar com firmeza estas 2 contraofensivas e avançar no terreno e, digamos, a Europa faça uma crise energética, começar a recuar ou a dividir-se. Há a possibilidade pode-se prever erosões no seio da aliança? É sempre previsível, não é? É sempre previsível. Aliás, por 2 razões. Se a Rússia se desmoronar e for reduzida à irrelevância, praticamente como aconteceu no fim da Guerra Fria, exatamente, mas enfim com consequências mais vastas, provavelmente. Se a Rússia for irrelevante, a raison d'être da NATO desaparece um bocado, não é? Se isso acontecer, não tenho dúvidas que os Estados Unidos e a Inglaterra vão tentar arranjar uma aliança mundial das potências do mar, digamos, aquelas velhas teorias geopolíticas que continuam a ser tão verdadeiras hoje como eram quando foram criadas, do mar contra a terra. Portanto, algo que faça a contenção da China, faça a contenção também da Rússia, mas a Rússia deixa de ter ser aquela espada de Damocles sobre a cabeça dos europeus. É claro que isto pode erudir a União. Vimos bem como uma ameaça fez a União Europeia unir-se rapidamente e a NATO, que parecia estar em morte cerebral, segundo o Macron, já não está em morte cerebral. Mas isto funciona com os estímulos políticos que existem na altura. Se eles forem completamente diferentes, ou se o interesse nacional americano deixar de considerar primordial uma defesa avançada na Europa contra um inimigo que poderá deixar de ser relevante, o futuro da NATO é capaz de ser posto novamente em causa. Talvez, como disse, será criada uma outra organização? Pode ser criada uma outra organização mundial. Até porque existe depois a China para... Não, a China nessa altura passará a ser o inimigo. Já é, não é? Já é, mas é difícil levar, digamos, a Aliança Ocidental a virar-se para aquela zona. Está tudo muito longe, não é? E a maioria dos países europeus não tem qualquer capacidade de colaborar nisto, a não ser verbalmente. Portanto, isto, alguns são capazes de não estar interessados, se forem levados ou obrigados, digamos, compelidos a levar os seus esforços e as suas forças, os seus navios para os mares do Pacífico, não é? A Coreia do Norte está mais ativa nos seus testes de mísseis e poderá mesmo fazer um teste nuclear em breve. Pyongyang é mesmo uma ameaça? Devemos levar a sério estes testes? Eu acho que não é muito sério, porque quem fizer alguma coisa com um míssil, digamos, para o Japão ou para a Coreia do Sul, digamos, está a fazer harakiri, porque desaparece, justifica, e num caso desses, justificaria uma resposta nuclear que faz desaparecer a Coreia do Sul. Por outro lado, uma arma nuclear é um seguro de vida. É uma espécie de pólice de seguro de vida, porque
muito dificilmente alguém ataca um país que tem armas nucleares, porque a resposta, mesmo que seja pífia e relativamente fraca, se atingir 2 ou 3 alvos, já faz um estrago completamente desproporcionado ao objetivo político. Portanto, não é bem uma arma racional, é uma arma declaratória, é uma arma de pressão psicológica. Tem sido, não é? Tem sido. Ninguém usou até hoje. Repare na China e no Paquistão, que de vez em quando entravam em guerra, desde que ambos estão armados com armas nucleares, nunca mais houve. As coisas nunca mais atingiram patamares que pudessem levar à guerra nuclear. Portanto, isto introduz bom senso nas pessoas. É perigoso, claro que é, porque o bom senso é mesmo isso. Se falha de um dos lados, podemos ter uma loucura e podemos ter quem não se importe de morrer. Podemos dizer que a Coreia do Norte age por uma procuração da China? É difícil perceber o que vai na cabeça daquela gente, mas a China tem um controle muito forte sobre a Coreia do Norte. Portanto, não digo que a China instigue a estas atitudes, mas a China não vê isto como uma atitude muito inconveniente, até porque isto digamos, é um apoio a todos aqueles no mundo que sonham com um mundo não dominado pelos Estados Unidos. Portanto, isto é uma peça neste xadrez. Sr. General, muito obrigado pela sua análise. É um prazer tê-lo aqui connosco no Radar Global. É um gosto falar destas coisas. E é tudo por agora. Não deixe de colocar um like e, claro, subscreva o Ciber Repórter nas diferentes redes sociais e não deixe de partilhar. Até breve.